Amém? 1 Samuel 3:10. Olha quem tá aqui, a Aninha e o Zequinha. Tudo bem com vocês? Hein? Eu vou começar fazendo uma pergunta. Crianças, vocês já ouviram a voz de Deus? Não? Vocês sabem que criança também pode ouvir a voz de Deus, não é só adulto? Vocês sabiam disso? Hein? Mas quem aqui já ouviu a voz de Deus? Hein? E você, Aninha, Zequinha, vocês já ouviram a voz de Deus? Isso, a voz de Deus. Deus, ele fala também com criança. Deus, ele não fala só com o pastor, só com o obreiro, ele fala com criança também. Não, senhor. Deus, ele fala com criança também. E eu vou contar para vocês a história de um menino que ouviu a voz de Deus, de uma criança. Quem trouxe a Bíblia aqui hoje? Hein? Vamos abrir, então? Em 1 Samuel 3:10, que diz assim, ó. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Vamos repetir comigo? O finalzinho só. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Eucana, crianças. E Eucana, ele vivia na montanha de Efraim. E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Como assim, tia? Duas esposas? Pois é, duas esposas. Naquela época, um homem podia ter duas esposas. Hoje já não pode mais, graças a Deus, né, irmãos? Hoje não pode mais. Naquela época podia, hoje não pode, Zequinha. Então, quando você ficar adulto, você vai ter que casar com uma pessoa só. E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma era a Ana e a outra era a Penina. Pode falar, minha? Ela tinha muitos ciúmes de Ana, na verdade? Sim, ela tinha muitos ciúmes de Ana. Penina, ela tinha filhos, porém, Ana não tinha filhos. E ela sofria muito por causa disso. Ela era estéril. Vocês sabiam o que é uma mulher estéril? Quem sabe? Isso. Estéril é uma mulher que ela não pode ter filhos. E Ana, ela era assim, ela não podia ter filhos. E por isso, Penina, ela zombava muito de Ana, ficava brigando com Ana. Pois é. E todos os anos, eles iam até Siló para adorar o Senhor. Vocês sabem por que eles iam até Siló? Porque lá em Siló ficava o tabernáculo, onde era adorado o Senhor. Eles iam lá uma vez por ano para adorar o Senhor. Sim, e só isso. E essa viagem chegava cerca de 2 dias quase. Não, que isso, Zequinha? Deus, ele não fala pelo celular. Nós vamos aprender aqui com Samuel e Deus não falou pelo celular. Vamos lá, então. E Eucana ia com a sua família até Siló para adorar o Senhor, porque lá ficava o tabernáculo, onde ali ficava a presença de Deus. E todo ano eles iam lá. E essa viagem chegava a durar cerca de 2 dias. E ele ia com a sua família toda, com mala, com bagagem, com as crianças, né, com os filhos de Penina. E olha só que interessante. Essa viagem chegava a quase 2 dias de caminhada, porque eles iam a pé, iam caminhando. Não é igual hoje, que a gente pode... A pé, imagina, Zequinha. E às vezes você não quer vir no culto, né, seu Zequinha? Naquela época não tinha carro. Isso, naquela época não era que nem hoje que tem carro. E hoje, às vezes, a gente não quer vir para a igreja, né? Às vezes é só subir o morro e a gente não quer vir na igreja, né, seu Zequinha? Foi. Às vezes vem de carro, de ar-condicionado e você não quer vir, né, irmão? Vamos lá, então. E essa viagem era muito longa e podia chegar até quase 2 dias. E nesse dia que Eucana ia fazer essa viagem, ele dava presentes para Penina e para os seus filhos. E ele dava um presente só para Ana, mas era muito especial. Só que Ana, ela ficava muito triste mesmo assim, porque ela não podia ter filhos.
filhos. Bíblia diz que ele amava muito mais a Ana. Isso, e por isso que Penina zombava muito de Ana. Porque ela tinha ciúmes de Ana, ela tinha filhos e Ana não tinha. Mas porque Eucana amava muito mais Ana, ela tinha ciúmes de Penina. Ela tinha ciúmes de Ana. E aí, o que acontecia? Penina ficava zombando de Ana, ficava irritando Ana. E só porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Sabe aquela pessoa? Ela era assim, aquela pessoa que pensa que é melhor do que você. Penina fazia isso com Ana, ficava humilhando Ana, porque tinha filhos e Ana não podia ter. Imagina como ela ficava muito triste. Isso. E Ana sofria muito, ficava muito triste e ela ficava até sem comer. Vocês acreditam nisso? Sim, ela chorava, ela ficava sem comer. Porque para uma mulher, praticamente para todas as mulheres, a maior realização é de ter um filho. E mesmo Eucana sendo bom para ela, ele tratava ela muito bom, muito bem, mesmo assim ela queria ter filhos. E aí o que acontecia? Certo dia, em uma dessas viagens, Ana estava muito triste e chorando muito. E ela entrou lá no templo, olha só, e começou a orar e chorar. Só que Ana estava tão triste, igreja, que ela não conseguia nem sair a voz dela. Sabe quando você está triste, quando você não aguenta, quando você não tem mais forças para orar, quando você não tem mais forças para falar, mas Deus, ele conhece o nosso coração e ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que a gente está passando e mesmo que a gente não consiga falar, ele sabe tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente precisa. E Ana estava assim, lá naquele templo, orando, só mexendo os lábios, chorando, mas ela estava ali se derramando aos pés do Senhor. E o sacerdote Eli, ele estava ali observando ela. O sacerdote, ele cuidava ali do templo, do tabernáculo. Ele era o responsável ali por todas as tarefas ali, ele cuidava do templo. E o sacerdote, ô Zequinha, agora é hora da palavra, não é hora de mexer no celular, não. Como você vai ouvir a voz de Deus se você não ficar atento? Hein? O celular a gente tem que deixar em casa, a gente não tem que trazer para a igreja. Senão a gente não ouve a palavra, a voz de Deus. Deus quer falar e a gente não vai prestar atenção. Então, vamos lá. E o sacerdote Eli, vendo Ana ali, ele pensou que ela estava bêbada, ele pensou que ela estava embriagada, crianças. Olha só. Às vezes as pessoas olham pra gente e não sabem o que a gente está passando. Só nós mesmos sabemos o que a gente está passando. Às vezes as pessoas julgam a gente pela nossa aparência, mas Deus, ele sabe tudo que a gente tem passado. Ele sabe todas as nossas aflições, todos os nossos medos, tudo aquilo que ninguém consegue ver, Deus, ele vê, porque ele conhece o profundo e o oculto do nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente está pensando. Antes da gente pedir, ele já sabe o que a gente quer pedir. Ele sabe quando eu falo mal do meu coleguinha? Ele sabe disso e ele não se agrada quando você faz isso. E olha só. E Eli, observando Ana orar, ele pensou que ela estava bêbada, ele pensou que ela estava embriagada. Então ele pegou e foi repreender ela, foi chamar a atenção dela. Mas ela falou, não, Senhor, eu estou aqui assim porque eu estou triste. Eu estou muito amargurada. E aí, você abençoou a Ana? Não foi isso a história? Então, ela falando para ele que ela estava triste, amargurada, o sacerdote ele falou assim, então vá em paz e que Deus te conceda a tua petição. Ana voltou para casa diferente, igreja. Aquela mulher que não comia, que era triste, ela voltou para casa diferente. Ela voltou para casa alegre, ela começou a se alimentar. Eu não sei como vocês entraram aqui hoje, o que vocês estavam esperando pelo culto aqui hoje, mas creia que vocês vão sair daqui diferente com uma resposta de Deus. Não importa. Sair com Jesus no coração. Sim. Deus. Sim, Aninha. Tia, eu entrei por ali. Sim, você vai sair por ali também, mas você vai sair diferente daqui. Você vai sair daqui restaurado e crendo no Senhor, que você vai ouvir a voz de Deus nessa noite.
Já tá até falando Então, glória. depois... Já tá até falando glória. Isso, já está se convertendo. Depois de um tempo, igreja, Ana voltou para casa, se alegrou, começou a se alimentar, voltou para casa diferente. Depois de um tempo, Ana ficou grávida. Isso, Ana ficou grávida. Aquela mulher que era estéril, que não tinha filho, ficou grávida. E depois de um tempo nasceu um bebê lindo, crianças. Vocês sabem o nome deles, né? Que vocês não faltam na escola dominical. Como que é o nome dele? Samuel. Como, Zequinha? Não. Samuel. As crianças sabem, as crianças não faltam. Você não veio hoje na escola dominical, né? Não aprendeu. Olha só. E depois que Samuel nasceu, Ana esperou ele desmamar. Para ela... Voltando aqui. Lá no templo, igreja, Ana fez uma promessa para Deus. Ela fez um voto para o Senhor. Ela falou para o Senhor que se ele desse um filho para ela ia devolver ele para a casa do Senhor. Olha só. Que coragem que Sim. E ela pediu um filho varão. Olha só. Ela pediu um filho varão. Ela pediu para Deus. E olha só. E ela prometeu a Deus que se ele desse esse filho para ela ia devolver para o Senhor, para a casa de Deus. Vocês teriam coragem de fazer isso? Isso. E veio da forma como ela pediu. Olha só. Então, Ana voltou para casa. Ana teve o filho. Nasceu. E ela pôs o nome de Samuel, que significa Deus ouve. E Deus ouve a nossa oração, igreja. Deus, ele ouve sua oração. Ali quando você ora, ali no seu quarto, sem ninguém tá vendo. Ele tá ouvindo sua oração, igreja. Ele ouve a oração de vocês e ele está atento à oração de vocês. Tudo que vocês têm pedido, tudo que vocês têm clamado, igreja, crianças, Deus também ouve a oração de vocês. Ouve a oração das crianças também? Sim, com certeza Deus ouve a oração das crianças. Os ouvidos dele tá inclinado para ouvir a oração das crianças. A oração de toda a igreja ele ouve. E ele gosta quando a gente fala com ele. Ele gosta quando a gente fala o que a gente precisa, fala o que a gente está passando, fala o que a gente está sentindo. E ele quer isso, ele quer ter intimidade com a gente. A gente não precisa contar para uma pessoa, às vezes a gente conta para alguém e não conta para Deus. Às vezes a gente conta para todo mundo e não conta para Deus. Como que eu vou contar para Deus se ele não me vê e eu não vejo ele? Você pode não estar vendo, mas você pode sentir ele. Ele está aqui. Ele está aqui na igreja, ele está na sua casa, ele está na sua escola, ele está no seu trabalho, ele está ali, irmã, quando você está lavando a louça, quando você está ali pensando, preocupada. Ele está ali com você. E ele começa a falar no seu coração. E assim, e depois desse tempo nasceu Samuel, que significa Deus ouve. Ana esperou ele desmamar e ela foi cumprir o voto dela. Olha só que lição importante que nós estamos aprendendo sobre cumprir o voto, não é? Quando a gente faz um voto para o Senhor, quando a gente faz uma promessa para o Senhor, a gente tem que ser fiel e cumprir. Né? Às vezes a gente recebe a bênção e quer ficar só pra gente, mas não. A gente tem que ser fiel e cumprir o que a gente promete para o Senhor. Não, ainda não. Calma que Deus está falando ainda. Olha só. Então, depois que Samuel desmamou, Ana foi lá cumprir o seu voto. Ela foi lá levar o Samuel até lá o templo para servir lá no templo com Eli. Olha só que bênção, né? Vocês teriam coragem de devolver aquilo? Você ficar muitos anos pedindo uma coisa para Deus e quando Deus dá, aí você promete, Senhor, se o Senhor me der, eu vou lá e vou devolver para a tua casa. Vou devolver para o Senhor. Vocês teriam coragem de fazer isso? Eu acho. Hein? Vou explicar. Ana, ela pediu para Deus um filho. E ela fez uma promessa para o Senhor. Ela fez um voto que se Deus desse um filho para ela ia devolver ele. Ela ia deixar ele na casa do Senhor, para ele crescer lá, aprendendo com o sacerdote Eli. E foi isso que aconteceu. E depois, quando ele ficou um pouco maiorzinho, ela foi lá cumprir seu voto. E ela deixou Samuel lá no templo, aprendendo com Eli.
ali, servindo a Deus ali, através de Eli. Olha só que bênção. E morando lá. E Deus foi tão fiel que ele honrou a Ana. Ela cumpriu o que prometeu e Deus honrou ela, porque ela teve mais filhos e filhas também. Olha só que bênção. Aquela mulher que era triste, que era humilhada, aquela mulher estéril, agora já era uma mãe feliz, alegre, cheia de filhos. Olha só como Deus faz. Deus é muito bom, né? Sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é? Olha só. E Samuel cresceu ali no templo, aprendendo com o sacerdote Eli. Mas tinha uma coisa, crianças. Olha só, os filhos de Eli, eles não eram pessoa boa. Eles não eram pessoas boas. Eles faziam coisa errada. Olha só. Lá no tempo. Sim, dentro do templo, dentro da casa de Deus, eles faziam coisa errada. Eles desrespeitavam as coisas de Deus. Olha só. Eles tratavam as coisas de Deus de qualquer jeito. Eles faziam coisa que não agradava ao Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Que com Deus não se brinca, né? E Eli, crianças, ele sabia de tudo isso, acredita? Ele sabia de tudo que os filhos dele faziam, mas ele não os corrigia. Aí o que aconteceu? E sabe o que a Bíblia fala? Vamos ler em Provérbios 13, 24? Você já vou jogando um pouquinho, tá? Não? Como assim, Zequinha? Abre sua Bíblia. Vamos ler aí, a minha vai emprestar a Bíblia para você acompanhar. Diz assim, ó, Provérbios 13, 24. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Vamos ler ali, ó. O que retém a sua vara, aborrece o seu filho. Mas o que ama, a seu tempo, o castiga. O meu tá assim, quem retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, buscará discipliná-lo. Olha só o que Deus está falando. Então, ó, igreja, irmãos, não tenha medo de corrigir os filhos de vocês. De disciplinar os filhos de vocês no caminho do Senhor dentro da palavra. Porque Deus, ele quer o quê? Ele quer que a gente ensine as crianças o caminho que eles devem seguir, né? Então, se a gente vê que o filho está fazendo alguma coisa errada, a gente tem que corrigir. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, busca discipliná-lo. É uma ordem de Deus corrigir os nossos filhos. Mas a Bíblia fala também para os filhos, hein? Vamos ler Provérbios 1:8, o que está falando? Aleluia. Provérbios 1:8. Diz assim, ó. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. A Bíblia fala que a gente tem que corrigir nossos filhos, né? E que os filhos também têm que ouvir as instruções do pai, né? Então, crianças, a gente tem que obedecer ao papai e à mamãe. Quem aqui é obediente? Hein? Ó, que eu sempre pergunto lá na salinha, eles falam que são, hein? Quem aqui é obediente? Fala a Deus. Olha só, não tem ninguém. Vocês têm que obedecer aos pais de vocês, porque os pais de vocês, porque não tem ninguém nessa terra que ama mais vocês do que eles. Tia, eu não sei como a mãe quando ela manda tomar banho. Zequinha, você tem que obedecer, rapaz. Como assim? Você não viu o que está falando aqui a palavra de Deus? Que você tem que obedecer? Você tem que obedecer. Porque os pais, ele ama vocês, eles querem ver vocês bem, eles não querem ver vocês sofrer. Mas meu pé nem estava preto. Mas tem que tomar banho. Como assim você vai ficar sem tomar banho? E olha só, crianças, não tem ninguém nessa terra, nesse mundo, que vai querer o melhor de vocês do que os pais de vocês. Amigo é só nas horas boas, só na hora que vocês têm dinheiro, só na hora que vocês têm alguma coisa para oferecer. Hoje, quando você trouxer o lanchinho na escola, ele vai estar ali. Amanhã, se você não trouxer o lanchinho, ele não vai estar ali. Amiga é assim. Agora, os pais não. Os pais é para toda hora. Não só vocês crianças, até nós adultos também, né? Minhas irmãs aí são prova. Minha mãe ali manda mensagem perguntando toda hora como que a gente tá. Meu amiguinho me machucou na escola.
Então, perdoe ele. isso tem que perdoar, porque Deus nos ensina que nós temos que perdoar. Olha só. E vamos continuar aqui então. E a Bíblia diz que Samuel, ele cresceu ali no templo, ajudando o sacerdote Eli. Mesmo vendo os filhos de Eli fazendo coisa errada, Samuel não se deixou influenciar, não. Sabe aquela pessoa que, a coleguinha tá fazendo, eu vou fazer também? Samuel não era assim, não. Vocês estão ouvindo? Samuel não era assim, não. Ele não se deixava influenciar porque o coleguinha estava fazendo, porque todo mundo da sala tá bagunçando, eu vou bagunçar também. Porque todo mundo do serviço tá fazendo coisa errada, eu vou fazer também. Não. Samuel, ele fazia a diferença ali. Não importava para ele quem estava fazendo, quem que era que estava fazendo as coisas erradas. Ele preferiu fazer o certo. E Deus, ele se agrada disso. E onde a gente estiver, igreja? Na escola, no trabalho, na rua, onde a gente estiver, a gente tem que fazer o certo, a gente tem que fazer a diferença. Porque nós somos crentes, entendeu? E eu acredito até, eu coloquei aqui, eu acredito até que os filhos de Eli deviam ficar zombando. A Bíblia não fala, mas eu acredito até que os filhos de Eli deviam ficar zombando de Samuel, né? Porque ele ficava ali fazendo tudo que era certo e eles fazendo coisa errada. Mas mesmo assim, Samuel ficou firme fazendo o que era certo, não se deixava influenciar. Certa noite, crianças, quando Samuel estava dormindo, tem alguém com sono aqui? Hein? De repente, ele ouviu uma voz. Quem será que era, hein? Essa voz. Oi? Não. Não era não. Ele ouviu uma voz chamando ele. Samuel, Samuel. Samuel rapidamente se levantou e foi até o sacerdote Eli, porque ele servia a Deus ali, servindo o sacerdote Eli, né? Ajudando o sacerdote Eli. Chegando até Eli, ele perguntou: Senhor, o Senhor me chamou? Então, ele falou para ele: Não, Samuel, não te chamei, volta lá, vai dormir. Então, Samuel foi e voltou a dormir. Pela segunda vez, ele ouviu: Samuel, Samuel. Samuel levantou de novo, pela segunda vez, foi lá, até o sacerdote Eli perguntou: o Senhor me chamou? Aí o sacerdote Eli mais uma vez falou: não, Samuel, vai lá deitar. Pela terceira vez, ele foi, voltou a deitar, a dormir. Pela terceira vez, ele ouviu: Samuel, Samuel. Samuel levantou pela terceira vez, olha só. E às vezes Deus chama a gente não levanta, né? E Samuel, pela terceira vez, foi lá até o sacerdote Eli: o Senhor me chamou? E então o sacerdote Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Por quê? Porque o sacerdote Eli, ele já conhecia a voz de Deus, ele já tinha ouvido, mas Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então o sacerdote Eli instruiu Samuel e falou assim: Samuel, volta lá dormir. E quando você ouvir novamente te chamar, você responde: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Vamos repetir comigo? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso. Então Samuel voltou a dormir, crianças. Eu acho que eu teria medo. Você teria Ele medo? não teve medo, tia? Ele não teve medo. Uau, que corajoso. Será que as crianças teriam medo, tia? Vocês teriam medo, crianças? Hein? Samuel voltou a deitar e então ele ouviu uma voz dizendo: vamos falar comigo? Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso. Quem está me ouvindo aqui essa noite, dá uma glória a Deus? Amém. Então vamos lá. E ali Deus falou com Samuel, aquela noite toda Deus falou com Samuel. E ali o Senhor falou tudo o que ia fazer contra a casa de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli faziam coisas erradas, Eli não os corrigia. E a Bíblia fala que Eli, ele honrava mais os filhos do que a Deus. E olha só, ele estava desobedecendo a Deus. Vamos ler o que está escrito? 1 Samuel 2:29. Diz assim, ó:
Por que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Olha só, Eli, ele honrava mais os filhos do que a Deus. E crianças, o que a gente aprende lá na escola dominical, que a gente sempre fala? Primeiro, quem que é? Deus, não é? Primeiro a gente tem que amar quem? Deus. Depois? Não, primeiro Deus, depois nossa família e depois... Isso, depois a igreja, não é? Então, primeiro a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E o que ele estava fazendo? Ele estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Então, ele estava desobedecendo a Deus. Vamos ler Mateus 7, do 26 e 27? Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha só. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que está falando aqui? Que quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é como um homem que constrói sua casa na areia. Vem o vento, vem a chuva, e destrói ela, né? Ela não fica firme, né? Então, ele estava desobedecendo a Deus, porque ele não corrigia. No dia seguinte, crianças, olha só. Ele foi lá perguntar para Samuel o que Deus tinha falado para Samuel. Vocês acham que Samuel contou ou não contou? Hein? Samuel ficou com um pouco de medo. Ele ficou com um pouquinho de medo, mas ele contou toda a verdade para Eli. Tudo aquilo que Deus falou para ele, ele não escondeu nada. Ele contou tudo para Eli. E sabe o que aconteceu? Deus fez se cumprir tudo o que tinha falado para Samuel. Mas vocês me perguntam, mas tia, por que Deus falou com Eli e não falou com... Por que Deus falou com Samuel e não falou com Eli? Porque mesmo sendo sacerdote, crianças, ele não ouvia mais a voz de Deus. E Samuel ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ele estava ali com o coração aberto, com o coração sincero, obediente. E Deus achou graça em Samuel. Por isso que Deus falou com Samuel. Vamos ler 1 Samuel 3,19? Do 19 ao 21. E Deus fez, crianças, se cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para Samuel. Se cumpriu. E diz assim, ó. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Crianças, Samuel cresceu ali no templo, servindo e ouvindo a voz de Deus. E olha só, Samuel, ele virou juiz, ele ajudava e orientava a cuidar do povo. Profeta de Deus, ele ouvia a voz de Deus e falava para o povo, e também era sacerdote, né? Ele era servo de Deus, ele servia a Deus desde pequeno. Quando obedecemos a Deus, crianças, Deus ele faz coisas grandes na nossa vida. Olha só, ele falou com Samuel, Samuel foi obediente e ele honrou Samuel. Samuel virou juiz, sacerdote e profeta de Deus ali. E todo lugar ali, todo mundo reconheceu Samuel como profeta de Deus, como um homem de Deus. Glória a Deus, né? Vamos ler primeiro Samuel 3, 19 e 21? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Amém. Estou lendo de novo. E isso nos ensina algo muito importante, crianças. Sabia?
A gente tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. E Deus, ele quer falar com vocês também. Não só com vocês, com todos nós que estamos aqui nesta noite. Ele quer falar com a gente. Basta a gente fazer o quê? Abrir o nosso coração, crianças. O sacerdote Eli, ele estava todos os dias ali no templo, ali fazendo as coisas, estava todo dia ali. Mas ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele conhecia, mas ele não ouvia mais. Por quê? Porque ele não obedecia mais a Deus. E Samuel, uma criança, olha só, começou a ouvir a voz de Deus. Deus falou com Samuel, Samuel foi obediente a Deus. E ele quer falar com a gente aqui também essa noite. Ele quer falar com vocês, crianças, com os adultos também. Com todos aqui, o Senhor quer falar conosco. Mas tem uma... Sim, até com você. Ele fala com criança também. E olha só, crianças. Deus, criança, adulto, qualquer um pode ouvir a voz de Deus. Mas tem umas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tem coisa, crianças, que é como o pecado, é como uma cera no nosso ouvido, que nos impede de ouvir a voz de Deus. Vocês sabiam disso? Hein? Quem limpou o ouvido aqui hoje? Hein? O pecado, ele é como cera e nos impede de ouvir a voz de Deus. Olha só. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que fazer o quê? Hein? Limpar o nosso ouvido, né? Limpar o nosso ouvido, tirar toda a cera, né? Para a gente poder ouvir a voz de Deus, para a gente poder estar sensível à voz de Deus. Mas como assim, tia? Porque o pecado, ele é como uma cera. O pecado é como uma cera espiritual. E ele impede a gente de ouvir a voz de Deus. Tem coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tem coisas que a gente faz que... Igual ele desobedecia. Ele estava desobedecendo porque ele não corrigia os filhos dele. Então, o que aconteceu? Ele não estava mais ouvindo a voz de Deus, porque ele desobedecia, ele não corrigia. E o pecado é assim. O pecado, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. E eu trouxe aqui, ó, eu sei que não parece muito, mas eu trouxe aqui, Zequinha, Aninha, um ouvido, olha só. Ah, mas esse ouvido, crianças, olha só. Ele tá muito sujo, ele não ouve mais a voz de Deus. Ih, esse ouvido, ó, faz tempo que ele não ouve a voz de Deus. Eu trouxe um cotonete aqui pra gente limpar esse ouvido, pra ele começar a ouvir a voz de Deus. Você segura aqui pra mim? Segura aqui pra mim. Olha só, o ouvido sujo, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente precisa limpar pra gente poder estar ouvindo a voz de Deus, né? Olha só. Vamos ver então aqui algumas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus? Peraí. Vamos limpar o ouvido. Peraí, só deixa aqui. Que eu vou falar algumas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus, né? Olha só. Ó, primeiro, desobediência, né? A gente aprendeu que ele não estava obedecendo a Deus, né? Vem aqui ler pra gente, Vitória, o que fala? Vem. Ó, igreja, vamos abrir, quem quiser abrir a Bíblia, João 14:15. Vamos ver o que fala sobre desobediência. Desobediência. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Isso. Então, a desobediência, ela nos impede de ouvir a voz de Deus. Se a gente desobedece, então, a gente fala, mas Deus não fala comigo, mas Deus manda você fazer uma coisa e você não faz, aí você quer... Desobediência nos impede de ouvir a voz de Deus. Vamos ver se tem mais coisa? Falta de perdão. Olha só. Vem, Helena, ler pra gente. Falta de perdão também nos impede de ouvir a voz de Deus. Colossenses 3:13. Falta de perdão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se
como Cristo nos perdoou, fareis vós também. Então, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também aquelas pessoas que nos magoam, que nos ofendem. Se a gente não perdoa, vocês acham que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente fica guardando mágoa no nosso coração? Hein, igreja? Não. Vamos ver se tem mais coisa? Eita, reclamação. Eita, quem aqui reclamou? Lívia, vem cá ler pra gente, por favor. Será que tem criança aqui que reclama? Que a mamãe faz aquele arroz, aquele feijão. Ah, mãe, de novo essa comida, mãe? Hein? Tem gente que se tá sol reclama, se tá chuva reclama, né? Se tá calor reclama, se tá frio reclama. Vocês acham que Deus se agrada a gente reclamona? Oi? Aqui no culto não tem ninguém que reclama, eu acho. Ai, eu também acho que Eu também acho que não tem, não. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso, obrigada. Amém. Então o Senhor quer o quê? Que em tudo nós demos graças. Então ele não quer que a gente fique reclamando, né? Ele quer que a gente agradeça por tudo. Vamos ver? Mentira. Será que se a gente ficar mentindo a gente vai ouvir a voz de Deus? Hein? Deus, ele gosta de mentira? Quem que é o pai da mentira, crianças? É o diabo, não é? Maria, vem aqui ler pra gente o que tá falando sobre mentira. Vamos ver o que a Bíblia fala. Provérbios 12:22. Mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios 12:22. Eita, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, Deus, ele não se agrada de mentira, né? Ele quer que a gente fale a verdade. Próxima coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus, palavrão. Eita. Será, Deus? Vocês não falam palavrão não, né, crianças? Né? E vocês, irmãos, também não, né? Esperamos. Mel, vem aqui pra gente que fala palavrão. Palavrão. Nenhuma palavra feia sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil e edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Amém, Deus abençoe. Isso, então Deus, ele não se agrada de palavrão, né? Nós temos que ser um canal de bênção, um canal de vitória, não ficar falando palavra feia, né? Dentro de casa, nem em nenhum lugar. Olha só, o próximo, orgulho. Será que a gente tem crianças orgulhosas aqui? Hein? O que será que fala, hein? O que a Bíblia fala sobre orgulho? E aí, pra nós, Está em Tiago 4:6. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Amém. Então Deus dá graças a quem? Humildes. Os humildes, né? Próximo. Fofoca. Eita, será que a gente tem criança fofoqueira aqui? Hein? Será que Deus se agrada de fofoca? Hein? O que vocês acham? Deus se agrada de fofoca? Não, né? Você lê pra nós, pastor? Levítico 19:16. Fofoca. Não andarás como intrigante entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Amém. Tá acabando, calma. Amém. Então Deus, ele não gosta de fofoca, né? Não andarás como intrigante entre o teu povo. Amém. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que nos impede de ouvir a palavra de Deus? A voz de Deus? Tem mais um aí. Olha que tem mais cera aqui, hein? Eita, esse ouvido tá... Irmão Joel, o senhor pode ler para nós, por favor? Inveja. O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14:30.
Amém, Deus abençoe. Meu Deus, inveja é podridão para os ossos. Vocês acham que com inveja a gente vai ouvir a voz de Deus? Não, né? Tem o último, hein? E o último, desunião. Eita. Será que as nossas crianças é unida ou é desunida? Hein? Você tá me dizendo pra gente, por favor? Desunião. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Marcos 3:25. Deus abençoe. E vocês acham que Deus agrada de desunião? Hein? A desunião, ela enfraquece família, ela destrói igreja, destrói todo mundo. Então, agora que a gente já limpou esse ouvido, né? Que estava muito sujo de cera, muito pecado. Agora nós já estamos com o nosso ouvido limpo. Acho que agora a gente pode ouvir a palavra de Deus, né? A voz de Deus. Hein, crianças? Vocês acham que agora dá para ouvir a voz de Deus? Agora que não tem mais pecado. A gente limpou, a gente tirou todas as coisas ruins que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Vamos ver agora? O que nos faz ouvir a voz de Deus? Ir na igreja. Olha só o que fala aqui. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o Senhor se agrada, então, né, da gente vir na igreja, né? Então, se a gente vem, a gente ouve a voz de Deus, não ouve? E se a gente ficar em casa? Ah, não vou não, hoje eu vou assistir a novela, hoje eu vou assistir o jogo. Hein, Zequinha? Jogar videogame. Não. Tem que vir na igreja. Deus, ele quer que a gente venha na igreja, que nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. Tia, eu não quero mais ficar em casa. Agora eu quero ouvir a palavra. É isso aí, Zequinha. Olha só. Está se convertendo, Zé. Pois é. Arrependimento. Olha só. O arrependimento, ele nos faz ouvir a voz de Deus. Vamos ler o que fala em 2 Crônicas 7:14, diz assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, Deus, ele se agrada e aí ele vai falar com a gente. Agora, se a gente não se arrepende, Deus, ele não fala, né? Mas se arrependendo, pedindo perdão. Mas, crianças, eu posso fazer assim? Eu peço perdão para Deus. Ai, Senhor, eu fiz alguma coisa errada. Aí eu pedi perdão e daqui a pouco eu vou lá e faço novamente. Vocês acham que Deus, ele recebe isso? Hein? Eu me arrependi de todo o coração? Se daqui a pouco eu tô fazendo a mesma coisa? Hein? Então, a gente tem que se arrepender de todo o nosso coração, né? Vamos ver o que mais nos faz ouvir a voz de Deus. Orar. Quem aqui tem o costume de orar bastante, hein? Quem aqui fala com o Papai do Céu? Só as crianças, a igreja não, porque eles não levantaram a mão. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:17, que fala? Diz assim: orai sem cessar. Deus, ele quer que a gente ora, que a gente conversa com ele, que a gente conta para ele tudo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo que está acontecendo. Igual eu falei, às vezes a gente acaba contando para um monte de gente e acaba não contando para Deus. Mas Deus, ele quer o quê? Ele quer intimidade com a gente. Ele quer que a gente leva para ele, não para outras pessoas. Porque só ele que pode nos ajudar. Aleluia. Só ele que podia ali fazer Ana ter filhos. Aleluia. Não tinha mais ninguém que podia fazer isso, só ele. E ela orou, e orou com fé. E Deus foi e abençoou ela. Vamos ver o que mais? Ler a Bíblia. Né? Tem crente que não gosta de ler a Bíblia. Como que Deus vai falar? Você, desculpa. Não, vai. Fala assim. Ler a Bíblia. Meu filho. Deus, ele fala através da gente ler a Bíblia. Vamos ler o que está escrito em Mateus 4:4? Diz assim, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente, né? Aleluia. Amém.
Obediência. Se a gente obedece, a gente ouve a voz de Deus, né, crianças? Hein? Olha só, João 14,15 diz assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E quando a gente obedece, crianças, a gente não sofre. Se a gente obedece a Deus, obedece a palavra dele, obedece o que ele está falando ali, obedece o pastor também, que é um homem de Deus, que está aqui orientando a gente, nos ensinando, obedecendo o papai e a mamãe. Quando a gente obedece, Deus, ele nos abençoa, não é? Olha só. Sinceridade. Deus, ele gosta de pessoas sinceras. Vamos ler Provérbios 12:22. Diz assim, ó. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor gosta de sinceridade. Ele gosta quando a gente chega ali com o nosso coração sincero, com o nosso coração humilde. Que a gente fala, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Sem querer enganar, que a Deus ninguém engana. A gente pode... O papai pode não estar vendo, o pastor pode não estar vendo, o líder pode não estar vendo, mas Deus, ele está vendo todas as coisas. E como eu falei, com Deus não se brinca, né? Vamos lá, próximo. União. Olha só, vamos ler Salmo 133, primeiro. Diz assim, ó. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando nós estamos unidos na mesma fé e no mesmo propósito, a gente ouve a voz de Deus, sim. Amém? Próximo, louvor, louvar. Quando a gente louva, crianças, a gente também ouve a voz de Deus, porque Deus também fala com a gente através do louvor. Vocês sabiam disso? E Deus, ele fala que o perfeito louvor sai da boca de vocês. Olha só, que bênção. Então, vamos ler, ó, Salmo 106:1. Diz assim, ó. Louvem o Senhor, porque ele é bom. Então, nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo. Se está difícil, se a gente está passando por prova, por luta, ou se está tudo bem, a gente tem que louvar o Senhor, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos lá, próxima. Humildade. Olha só, Mateus 11:29 diz assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, o Senhor quer que a gente aprenda com ele. Assim como ele é humilde, ele quer que a gente seja humilde também. E ele se agrada disso. E a gente sendo humilde, a gente vai poder ouvir a voz de Deus. Próximo, gratidão. O Senhor gosta de pessoas agradecidas. Se a gente é grato, a gente vai ouvir a voz de Deus, né? Agora já pensou a gente acordar? Ai, Senhor, está chovendo de novo. Ai, Senhor, eu perdi o horário. Às vezes, naquele dia, você perdeu o horário, porque às vezes ia acontecer um acidente, alguma coisa, e você tá ali. Não todo dia, né? Todo dia não vai acontecer um acidente, não, mas... Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, ó. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ele quer que sejamos gratos em tudo. Amém? O próximo, perdão, né? Como a gente já leu. Olha só o que diz Mateus 18:21-22. Diz assim, ó. Criança, vocês sabem quantas vezes a gente deve perdoar alguém? Um coleguinha que brigou com a gente. Alguém me falou hoje de manhã que não sei quem bateu. Que uma coleguinha bateu, não lembro quem foi que me falou. Mas quantas vezes a gente deve perdoar o nosso coleguinha ou o nosso irmão? 2? E você, Vitória, você acha que quantas? Vamos ler Mateus 18:21. Isso. Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só. Então não é só 7 vezes, não. É 70 vezes 7. Quanto que dá aí? 490 vezes. Isso. Então a gente tem que perdoar, assim como Deus nos perdoou. Já pensou se com Deus fosse assim, a gente, né? A gente passamos já
né? Se Deus nos perdoasse só 70 vezes 7, a gente já, né? Só hoje, né? Quantas coisas a gente fez? Deixa eu ver se tem mais algum. Acabou. Então, com o nosso ouvido limpinho, a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? Hein, crianças? Então, crianças, o Senhor, Ele fala com criança também. Ele pode falar com vocês. Basta a gente fazer o quê? Abrir o nosso coração, orar com sinceridade, né? Ser grato a Deus, né? Orar, ler a Bíblia, buscar. Igreja também. Deus, Ele quer falar com vocês também. Não só aqui na igreja, mas lá, na casa de vocês também. Ele quer falar com cada um de nós. Então, posso pedir para a igreja ficar de pé? Então, vamos ficar de pé, igreja? Quem aqui quer